Fala galera, tudo bem? Ó, se eu voltasse em 2009 e alguém me dissesse que um dia eu tá morando aqui na Itália, eu juro pra vocês que eu ia dar risada da cara da pessoa, assim, de verdade. O vídeo de hoje, como vocês podem ver, a gente tá num cenário diferente, a gente tá numa outra parte aqui do meu apartamento, porque eu quero, com esse vídeo, trocar uma ideia de verdade. Não é que eu quero falar da minha vida, sabe? Mas eu acho que essas coisas que eu acabei vivendo ao longo dos anos, em relação a mudar de país, a viajar, a imigrar de fato, eu acho que eu posso ajudar vocês com informações, com de repente com insights, de repente me ouvindo, você pode ter uma ideia melhor do que fazer, né, daqui para frente com a sua vida, em relação a mudar de país, a mudar de vida. Meu nome é Renan Ferraz e hoje eu quero contar para vocês essa experiência, né, esses anos viajando e, claro, falar também dos últimos 5 anos já morando aqui na Itália, como isso aconteceu, como que eu cheguei até aqui. Bem, eu, como qualquer jovem brasileiro, né, nascido nos anos 90, vim, enfim, da periferia, cresci, estudei numa escola pública, né, não tive acesso, num primeiro momento, a cursos de línguas e várias coisas. Tudo que eu fui conquistando foi realmente com um esforço, sobretudo pós-escola, né? Então, dali do início da minha vida adulta, que eu comecei a acordar para essas coisas, porque, enfim, eu acho que apesar de 2009 parecer recente, se a gente parar para pensar, são quase 20 anos, né? E o Brasil era completamente diferente, a internet era uma outra coisa, o ensino era também diferente. Hoje uma pessoa pode, cara, aprender uma língua, basta ela ter um celular, né? Ela pode aprender uma língua, pode aprender uma profissão, pode fazer dinheiro. Quer dizer, a tecnologia nesse sentido revolucionou e mudou a vida de muitas pessoas. E como eu disse, eu venho do Velho Testamento, né? Então não tinha, não era tão simples assim. Porém, eu tive uma sorte, cara, porque quando eu tinha 18 anos, eu frequentava um curso de música, né, fornecido por um instituto, que não existe mais, infelizmente, e nesse curso eu tive a possibilidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos, tudo pago. O que eu tive que pagar, obviamente, foi o meu passaporte, né, na época, e foi muito engraçado, assim, toda a correria que eu fiz para poder achar um agendamento. Eu lembro que não tinha vagas em São Paulo, eu tive que ir até Santos para poder fazer o meu passaporte, né, meu primeiro passaporte, quando eu tinha 18 anos. E foi uma emoção quando eu peguei aquele documento, né, porque até então o passaporte parecia uma coisa, sabe, era chique, né? Pô, quem tem passaporte? Cara, eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém próximo a mim, né, a minha realidade que tinha, por exemplo, um passaporte. Olha que coisa, né? E hoje é uma coisa tão comum, né? Todo mundo na minha casa tem passaporte, por exemplo, hoje em dia. E aí eu lembro que quando eu estava dentro do avião para ir para os Estados Unidos, né, a aeromoça passou e ela ofereceu água ou suco, mas em inglês, né? Water or juice, orange juice, se eu não me recordo mal. E eu lembro que eu não entendi o que ela falou, não sabia falar inglês, então não entendi. E essa minha amiga, que estava ao meu lado, que era uma amiga de curso, né? Ela olhou para mim e falou assim: Meu, você não sabe falar suco em inglês? E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Aquilo foi. Eu, eu senti um misto de vergonha, mas também um pouco de raiva, sabe? E isso eu acho que foi uma das coisas que me motivou a ser como eu sou hoje, né? Me motivou a fazer o percurso que eu fiz. Chegando nos Estados Unidos, né, eu fui direto para a cidade de Atlanta. Pô, imagina, né? Eu sou de São Paulo, São Paulo é uma baita cidade, né? Mas eu não cresci em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu cresci em Itapevi, estudei em Osasco, enfim. Eu frequentei a região metropolitana de São Paulo até ali a idade adulta. Então você imagina, eu saio do Brasil, me deparo com os Estados Unidos, aquela cidade enorme, limpa, tudo funcionando. Eu lembro que eu estava no ponto de ônibus assim com os meus amigos e estava marcando que o ônibus ia passar às 14h04. Cara, eu nunca me esqueci disso. E aí, de repente, quando era 14h03, o ônibus virando assim a esquina. Cara, aquilo ali assim fez o na minha cabeça, sabe? Parece, hoje em dia parece uma coisa realmente boba, porque o tempo passou, todo mundo tem acesso
né, a saber como que é a vida fora do Brasil e a vida em outros países, inclusive países desenvolvidos. Então, tudo isso que para mim na época era uma coisa de outro mundo, hoje em dia as pessoas sabem, né? Então, ver aquilo tudo pela primeira vez, para mim foi uma coisa assim chocante, assim, foi realmente uma ruptura. Assim. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu queria aprender a falar inglês. Eu falei, puta, eu vou estudar inglês, cara. E eu comecei a estudar por conta, depois a minha vida começou a melhorar financeiramente, aí eu pude pagar ali um curso intensivo. No meio do caminho eu tive a oportunidade de vir pela primeira vez à Itália, né, em 2011, né, logo ali um ano depois, e foi também maravilhoso. Eu lembro ainda da sensação da primeira vez que eu me fiquei de frente com o Coliseu, sabe? Que é esse monumento assim enorme que você chega, você não imagina, né? Quando você está vendo, na minha época, eu olhava as revistas, né? Às vezes via umas imagens na internet, não dava para ter real dimensão da grandeza desse monumento, né? E eu me lembro até hoje, assim, chegando na Itália, em Roma diretamente, todas as coisas antigas. Nós ficamos 10 dias em Roma, através do mesmo curso, da mesma galera, 10 dias em Roma, com tudo pago, e eu podendo viver aquilo. Eu lembro que eu dormia de 3 a 4 horas, máximo, né? Oh, saudade da juventude, né? Eu aproveitei, cara, cada minuto daquela viagem, e quando eu voltei pro Brasil, falei, meu, um dia eu tenho que morar fora, eu tenho que conseguir fazer isso. Mas no decorrer dos anos, eu fui me deparando com uma dura realidade, que é a realidade que ninguém te fala de cara, sabe? Que é a coisa da organização. Então, o que se entende com organização? Pô, eu precisava juntar dinheiro, eu precisava de fato ter um nível alto, né, na língua então escolhida, nesse caso era o inglês. Tinha uma série de coisas burocráticas que as pessoas não falavam de fato, sabe? Ó, esse aqui é o caminho, sabe? E aí você vai descobrindo ao longo do caminho e vai tudo parecendo muito mais difícil e isso te desanima. Os anos foram se passando e eu continuei viajando para fora do Brasil, vim para a Europa algumas vezes, Alemanha, França, Holanda, Portugal, tive oportunidades, né, de fazer cursos, mas num dado momento da minha vida, eu achei que a minha vida era de fato no Brasil, que é legal viajar, é legal falar outras línguas, mas que não era, já tinha passado o tempo, sabe? Por que eu pensava assim? Porque eu cresci com uma máxima de que dos 20 aos 30 anos são, como a gente chama, os anos de cachorro, né? O que isso significa na prática? Significa que dos 20 aos 30 você tem a paciência e a resiliência necessárias para aguentar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa. Então, você, meu, se mata de estudar, você se sacrifica de trabalhar, você guarda dinheiro, você dorme no chão, você faz uma série de coisas, tudo que for possível, porque você tem saúde, paciência, ingenuidade também para isso, né? Hoje em dia, na minha opinião, eu acho que a coisa mudou um pouco, né? Aumentou a expectativa de vida, né? O advento aí da tecnologia e tudo. Eu acho que agora essa idade nova seria dos 30 aos 40, de verdade. É como se você tivesse dos 20 aos 30 para descobrir o que você de fato quer fazer, para onde você de fato quer ir, e dos 30 aos 40 para aplicar essa ideia. Então, eu, com a minha personalidade, como eu sou feito, coloquei um deadline. Eu falei, cara, se eu não for embora quando eu tiver 30 anos, 30 anos é a minha data limite. Se eu não for com 30 anos, eu não vou mais. Eu não estou dizendo para vocês que isso é uma boa ideia, que isso é uma coisa legal. O que eu estou falando é que eu fiz assim e para mim rolou, para mim deu certo. Quando foi em 2020, eu conheci uma pessoa, uma profissional da minha área que eu admirava muito, já acompanhava tinha alguns anos, e eu conheci essa pessoa lá no Brasil, que ela estava lá para dar uma masterclass. Eu fui até essa pessoa, fiz aulas e por acaso ela dava aula aqui na Itália, né? Eu falei, eu tinha 29 anos, estava ainda dentro ali do meu limite, eu falei, meu, por que não? Conversei com ela, ela me explicou o que eu tinha que fazer, que ela gostou de mim, achou que eu tinha um perfil legal, e enfim, e aí quando acabou aquele curso, eu voltei para São Paulo falando, meu, agora é a hora. O problema é que o ano era 2020, e o que aconteceu em 2020, todo mundo sabe, né? Ano de pandemia,
tudo fechou. A Itália foi um dos países na Europa que mais sofreu nessa época. Então eu tive que postergar os planos para não se sabe quando, né? Porque até então não era claro. A gente estava achando, na época, se você lembra bem, parecia que era o fim do mundo, né? De verdade. Aquelas cenas das cidades históricas, cidades como São Paulo mesmo, vazias, sabe? Tudo fechado, aquele ambiente meio de fim de mundo mesmo, sabe? Então, aquilo ali foi uma época, uma fase muito difícil, mas passado aquilo, em 2021, finalmente com 30 anos, eu vim para a Itália. O caminho até aqui não foi fácil, mas eu acho que o fato de eu já ter 30 anos, sabe, e ter passado por todas essas experiências anteriormente, isso tudo me ajudou a ser mais conciso nas ideias, né? A questão financeira. Então eu sabia que era muito importante ter o dinheiro ali guardado, então eu comecei a trabalhar mais. Eu tinha um trabalho fixo e um trabalho extra. Nesse trabalho extra eu conversei com o dono da agência e falei, olha, daqui tanto tempo eu quero fazer isso, 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 e eu preciso trabalhar mais. Aí ele pegou e me ajudou, cara, de verdade. Eu fui, assim, jogo, conversa franca, né? Não é todo, talvez, o patrão que agiria dessa maneira, né? Porque, enfim, eu tava querendo ir embora. Ele falou assim, não, então beleza, então vai fazer isso, vai trabalhar muito mais. E eu comecei a trabalhar muito. Eu vendi algumas coisas que eu tinha, que tinham algum valor, assim. Vendi coisas que eu também usava, como instrumentos musicais que eu tinha, enfim. E eu consegui juntar o dinheiro necessário. No meio tempo eu fui estudando italiano. Cheguei a fazer um teste de italiano à distância, né? De uma escola de música, uma escola, desculpa, de línguas daqui. E aí eu lembro que na época o resultado foi assim, que eu tinha uma boa compreensão da língua, mas que eu não sabia falar, que eu não falava, né? Mas que eu entendia, mas não conseguia falar, não tinha língua ativa. E é muito irônico, porque hoje em dia eu tenho um nível C1, né, de italiano, que seria um quase nativo. Não caiu do céu esse nível de italiano, foi uma coisa, foi dedicação assim total. Me lembro até hoje daquele 18 de novembro de 2021, que foi o dia que eu estava no aeroporto, na fila de embarque, para realizar um sonho que eu tinha. Esse 2 anos, hoje já são 5 anos, né, que eu estou aqui na Itália. É um dia após dia, né, como dizem, né, você vence um leão por dia, né? Cada dia você vai ter uma dificuldade diferente. Desculpa ser tão redundante, insistir tanto nisso, mas é real, tá? A vida do imigrante, ela não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, você, como ser humano, sabe, que se adapta, cara, é possível. Eu coloquei na minha cabeça que quando eu chegasse aqui na Itália, eu ia me dedicar muito para aprender a língua, eu ia me dedicar muito para tentar entender como as coisas funcionavam. E eu lembro que quando eu cheguei, o primeiro brasileiro que eu conheci foi, sei lá, já fazia uns 6 meses que eu estava aqui. Sim, de verdade. Eu fiquei realmente focado nisso, e isso me ajudou muito, porque fez com que eu criasse quase que um meio social totalmente italiano. E as pessoas me ajudavam, as pessoas me indicavam para os trabalhos, para as coisas. Eu cheguei num, eu cheguei num mês, no outro eu já estava fazendo já bicos, fazendo trabalhos, né? E eu lembro até hoje de uma das minhas primeiras alegrias assim aqui, que foi o primeiro pagamento, né? Primeiro dinheiro ali que eu recebi, assim, que foram 750 euros. Lembro até hoje quando chegou, assim, que eu acordei de manhã com a notificação pela primeira vez do banco. Aquilo foi um dos dias mais felizes aqui que eu tive, porque era o início, foi o pontapé inicial da vida aqui na Itália. Eu não estou dizendo que se eu tivesse feito essa mudança, essa imigração com 40 anos, seria tarde demais, ou com 50, com 60, não é isso. O que eu quero dizer é que se você se sente velho, se você sente que não dá mais, cara, basta querer, basta se planejar e ser resiliente, assim, não ter medo, sabe? Eu vim com a cara e a coragem, não tinha nenhum amigo esperando aqui, nenhum familiar, nada, nada, às vezes nada. Cheguei, não tinha nem casa, inclusive. Consegui alugar uma casa na minha primeira semana na cidade, né? Eu vi um anúncio lá, eu já expliquei, já falei sobre como que eu aluguei minha primeira casa aqui na Itália. E até nisso, assim, Deus foi bom comigo, né? Eu acho que nada acontece por acaso,
né? De alguma maneira já estava tudo escrito, e o caminho que eu fiz, o meu caminho, a minha história foi essa. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo tenha um caminho ainda mais simples, ainda mais fácil, e pode ser também que você que está assistindo esse vídeo tenha um caminho ainda mais duro, mais difícil, né, do que o meu. Eu só estou aqui para te dizer que vale a pena e que é possível. Espero que vocês tenham apreciado, gostado dessa história. Espero ter ajudado a você que está me assistindo. Acompanhe o canal, estamos chegando aí a 50 vídeos. Eu estou aqui firme e forte, postando sempre ali de 2 a 3 vezes por semana. E vamos fazer essa bagaceira aqui crescer. Por tudo, valeu, galera!